seja Deus. Vamos aproveitar que os amados irmãos estão em pé, amém? Vamos falar com Deus, amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração, uma palavra para os corações dos ouvintes que estão nos ouvindo. Nesse exato momento, deixe o Espírito Santo te tocar, amém? Conforme a sua vontade, conforme o seu querer, amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo, meu Deus querido, alcance, meu Pai, vidas, meu Deus, que esta palavra possa trazer uma palavra de alento, uma palavra de despertamento, que eles possam, meu Deus, aprender um pouquinho mais contigo. Meu Deus, fala, Senhor, conosco, fala, Senhor, com a sua igreja, meu Deus, que os teus filhos ouvem, meu Pai. Eu lhe peço, meu Deus querido, que o Senhor toque corações, toque vidas. Eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Glória a Deus. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos ler o verso, vamos ver aqui, verso 36 também. Glórias a Deus. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura, que diz assim, versículo 36, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos, amém? Podeis nos assentar, amém? Se assente dando glória a Deus. Aleluia, Jesus se faz presente. Bate palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia. Querida igreja, hoje eu quero falar sobre 7 verdades sobre Barnabé, amém? Barnabé, o apóstolo, amém? Uma das grandes riquezas, querida igreja, da comunidade cristã do primeiro século, aleluia, foram as referências, aleluia, e uma delas, eu quero falar a respeito de Barnabé. Eu sei que muitas pessoas não falam muito a respeito dele, mas hoje nós vamos falar de Barnabé, um homem de Deus que é importante para o nosso crescimento até o dia de hoje, amém? Então vamos aprender um pouquinho aqui com o Senhor, e sendo assim, querida igreja, nessa mensagem dessa palavra, nós vamos ver as principais características de um dos personagens mais importantes, pelo menos para mim, amém, da igreja do primeiro século, amém? Aleluia. Então vamos aprender. Eu lhe aconselho você ficar bem confortável onde você está, prestando bem atenção, sempre glorificando a Deus, amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco aqui nesta noite. O seu nome, querida igreja, era na verdade José, amém? E ele era filho de pais judeus, descendente da tribo de Levi e natural de Chipre. Quem está entendendo aí, que glória a Deus? Aleluia. Ele é natural de onde? Chipre, amém? Uma das maiores ilhas, querida igreja, aleluia, do mar Mediterrâneo, com 238 quilômetros de comprimento e 24 a 64 quilômetros de largura, amém? Querida igreja, José era uma pessoa tão amorosa,
tão conselheiro, parecido com Jesus. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Que a comunidade cristã e também os apóstolos mudaram seu nome para Barnabé. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, que você vai conhecendo, amém? Talvez ninguém já ouviu falar a respeito de Barnabé, talvez nem leu Barnabé na Bíblia, mas Barnabé, ele é real, ele existiu, amém? O nome tem tudo a ver com ele, e significa filho da consolação, amém? Filho da exortação, ou filho de encorajamento, onde nós lemos na Bíblia, juntamente com vocês, no livro de Atos, capítulo 14, Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37, amém? Isso nos ajuda, querida igreja, a perceber que ele não vivia de aparência, amém? Ele não vivia do quê? De aparência. A começar que a igreja naturalmente passou a chamá-lo desta forma. Por quê? Por causa do seu comportamento. Então Barnabé, ele era um cristão focado no próximo, ou seja, focado nas pessoas, liberal. O reino de Deus, a igreja, ocupava prioridade da sua vida. Então a prova disso, querida igreja, ele vendeu a sua própria propriedade e entregou um valor como oferta. Então eu creio assim, na minha opinião, ele foi um homem de muita fé para fazer isso, amém? Característica de Barnabé que para nós aprendemos aqui nesta noite, além de ser extremamente acolhedor, generoso e amigo, Barnabé, querida igreja, também possuía outras características espirituais, amém? E ele era um homem bom. Como você lê, depois você vai ler na sua casa, quando dá tempo, quando ela já foi embora, Atos capítulo 11, versículo 24. Então, irmãos, quando a gente vai lendo as escrituras, aleluia, dão destaque a essa virtude, amém? Depois você lê com mais atenção o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 9. Ou seja, Barnabé, querida igreja, ele era um homem justo. Então as pessoas o amavam, as pessoas o respeitavam, o seu posicionamento, e sempre queria ouvi-lo. Por quê? Porque ele sempre acrescentava à comunidade, não apenas com palavras, mas sobretudo com as atitudes de bondade. Aleluia! Atitudes, querida igreja, que enriqueciam a muitos a convivência de uns aos outros, aleluia. Ele era facilitador de convivências, ou seja, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. É isso que nós precisamos também ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, querida igreja, controlava Barnabé. O Espírito Santo de Deus quer controlar a sua vida por completo, inteiramente. Ou seja, o seu comportamento, decisões, querida igreja, era todos influenciados por ele. Então pensa aqui comigo, desta forma era natural e para ele, querida igreja, se manifestar, aleluia, se manifestar, quem está prestando atenção, da glória a Deus, entre os irmãos e os frutos do Espírito. Ou seja, eu acho coisa tão linda quando alguém possui, amém, os frutos do Espírito. Vamos falar sobre o fruto do Espírito que Barnabé tinha. Ele era cheio de fé. Ele era cheio do quê? De fé. Então Barnabé, querida igreja, era um visionário de fé, assim como Ana, mãe de Samuel. Presta atenção aqui comigo. Não é muito proveitoso, aleluia, para os santos terem uma vida limpa se não são crentes. A fé, querida igreja, dominava a sua visão, ou seja, quando a igreja desconfiava da conversão de Saulo, ele o acolheu. Quando todos duvidaram que verdadeiramente Saulo tinha convertido, o único que acolheu foi quem? Barnabé.
Aleluia. Oh, Labracan, Chorabaiassuribianda, livro de Atos, capítulo 9, versículo 26 até o 28. Apenas alguém cheio de fé poderia fazer isso. Quando você é cheio de fé, você tem certeza, você sabe quem é que está realmente convertido pelo Senhor ou só está convencido. Barnabé, irmãos, andou lado a lado com Paulo. Um dos maiores problemas enfrentados por Paulo no princípio da sua caminhada cristã foi a desconfiança. Então, muitas vezes, quando a gente estamos no início da nossa fé, muitas pessoas não entendem. Então, por isso nós enfrentamos, aleluia, princípios ali na nossa caminhada, problemas, dificuldades. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26 até o 27. Embora, querida igreja, o seu testemunho fosse muito forte, ele viu o Senhor. Olha que privilégio, ele viu quem? O Senhor. Onde está escrito isso? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5. A igreja não conseguia confiar nele. Nele quem? Em Paulo. Quantas pessoas muitas vezes não vai confiar em você, não vai acreditar em você? É ou não é? Sim ou não? Sim. Paulo havia encarcerado, irmãos, assassinado muitos cristãos naquela época. Inclusive Estevão, que foi um dos líderes da igreja da época. Aleluia. Então por isso que o povo não acreditava nele, porque ele tinha encarcerado muitos cristãos, tinha assassinado muitos cristãos, principalmente Estevão. Amém? Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55 até o 56. E ao conhecer, quando você começa a conhecer a história de Paulo, o seu testemunho, Barnabé assumiu a responsabilidade pela vida dele. Eu acho tão lindo, irmão, quando a pessoa é novo convertido. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para ter paciência conosco. Amém? Para andar lado a lado conosco, para assumir as responsabilidades. Amém? Ele não desconfiou como os demais. Aleluia! E apresentou as lideranças da igreja como um verdadeiro cristão. Olha que coisa linda! Barnabé foi porta-voz, amém? O apóstolo Paulo, querida igreja, escreveu mais da metade do Novo Testamento, para quem não sabe. É o maior ganhador de almas, plantador de igrejas de todos os tempos. Aleluia. Igreja, a importância da vida de Paulo para a igreja é sem precedentes. Olha que coisa linda. Mas tudo isso começou através da pessoa o quê? Amorosa de Barnabé. Continue amando as almas, querida igreja, como um Barnabé que acreditava nas pessoas e estava sempre disposto a ajudá-los. Você sempre está disposto a ajudar esse tipo de pessoas? As viagens missionárias de Barnabé e Paulo, querida igreja, a expansão da igreja e após a ascensão de Jesus se deu de forma estratosférica. Presta atenção aqui comigo. Lá no livro de Atos, capítulo 12, 47, diz assim: o Senhor acrescentava todos os dias e que ia sendo salvo. Olha que lindo, irmãos. Não apenas entre os judeus, e também ali os gentios, amém? E a respeito de Cristo. Atos capítulo 15, versículo 3. Irmãos, esse crescimento se deu de forma especial, sabe aonde? Em Antioquia. Foi o que motivou, querida igreja, naquela época a igreja a enviar Barnabé para conhecer nova comunidade de irmãos. Presta atenção aqui nessa história. Ao chegar lá, querida igreja, ele percebeu que havia muito trabalho e não podia desenvolver sozinho. Ou seja, a pastora Patrícia não consegue fazer a obra sozinha. Sempre vou precisar de alguém para auxiliar. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A partir daí, querida igreja, ele foi à procura de quem? De Paulo. Para quê? Para ajudá-lo. Mas aonde Paulo estava a essa altura? Onde que o apóstolo Paulo estava naquele momento? Logo após ser aceito pela igreja e também por ser reconhecido como um cristão autêntico,
Paulo dedicou o seu ministério à região da Síria, aleluia, e da Cilícia, pregando o evangelho, querida igreja, de uma forma energética ao redor, em Tarso, a sua cidade natal. Irmãos, apóstolo Paulo, ele foi ali já reconhecido pela igreja. 14 anos de igreja depois, quando Barnabé foi procurá-lo, ele encontrou apóstolo Paulo lá em Tarso. Quando ele encontrou, ele levou ele para Antioquia. Depois você lê lá na sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. E ali, irmãos, acontece um reencontro entre Barnabé e Paulo. Resultou em um ano inteiro, irmãos, de pregações empolgantes, lindos, maravilhosos, fervorosos, apaixonados, amém? Lá em Antioquia, aleluia, lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha que interessante, algo bem diferente dos nossos dias, amém? Onde eu e você somos cercados em bom número de igrejas por pregações que muitas vezes você ouve, nossa, mas que pregação chata, que pregação entediado, estou entediado aqui nesta noite. Mas aqueles que vêm buscar a palavra de Deus, que vêm buscar uma direção e deixam ser dirigido pelo Espírito Santo, o culto não é monótono, o culto não é sem graça, aleluia, não é entediante, não é chato, mas é poder de Deus, aleluia. O resultado, querida igreja, foi uma grande quantidade de conversões, uma igreja atuante, sincera e forte. Presta atenção aqui nesta noite. Pela primeira vez foi chamado de cristãos. O impacto, querida igreja, foi tão profundo, tão lindo, que uma nova palavra foi criada para caracterizar os indivíduos dessa nova comunidade cristã. Ali, meus amados irmãos, ali em Antioquia, os discípulos foi pela primeira vez chamado de cristão. E a gente começa a entender, amém, essa passagem que está escrita lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, irmãos, que é o termo grego original, que significa pequenos Cristo. Ou seja, isso nos faz entender o quanto os crentes lá de Antioquia possuíam as características do próprio Jesus Cristo. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Deus, ele quer fazer também acontecer algo lindo, maravilhoso na nossa vida. Barnabé e Paulo em Jerusalém, estamos precisando, irmãos, nos dias atuais, como Paulo e como Barnabé. Aleluia, a maioria dos cristãos relevantes, querida igreja, aparece de forma decisiva em momentos de crise. Foi o caso de Barnabé e Paulo, lá em Antioquia. Os profetas da igreja anunciavam uma grande fome sobre o Império Romano. Presta aqui atenção aqui. A notícia pôs a igreja em movimento e não ficaram apenas orando. Tem pessoas, irmãos, que só ficam apenas orando, tem que agir também. A liberdade dos irmãos que tinha naquela época lá em Antioquia, os discípulos, irmão, cada um segundo a sua possibilidade. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Irmãos, estava para passar uma fome muito grande lá. E eles começaram a se reunir para ajudar, para providenciar ajuda para os irmãos que estavam vivendo na Judéia. E ali eles fizeram, querida igreja, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Olha Deus trabalhando, irmão, olha Deus agindo. E não houve apelo exagerado do tipo, faça uma oferta de sacrifício. Cada um, querida igreja, cada um contribuiu de uma forma generosa, segundo as suas possibilidades. Aleluia, não se iluda aqui nessa noite, mas segundo as suas possibilidades, eles se anteciparam ao problema e cuidaram de seus irmãos em Cristo. Como nós sabemos, irmãos, como nós estamos em campanha, perseverando em meio à crise, nós não vamos ficar só orando. Nós precisamos orar, mas depois agir. Dessa forma, querida igreja, Barnabé nos ensina a desenvolver um estilo de vida cristã.
Quem inspira confiança e segurança? Aleluia! A igreja querida, amada igreja, ela confiou numa quantidade razoável de dinheiro nas mãos dele. Na mão dele de quem, pastora Patrícia? De Paulo. Eles confiou essa missão a eles, de confortar os irmãos de Jerusalém por meio de uma oferta generosa. Olha que Deus faz, irmão. Deus toca no coração do homem, Deus toca para que venha suprir a necessidade, amém, do povo de Deus. Por isso que não precisa ficar desesperado, aflito. Sempre Deus vai tocar no coração de alguém para providenciar as suas necessidades. Barnabé e Paulo agora estavam na Ásia Menor. O espaço, querida igreja, que Barnabé conquistou no seio da igreja foi uma consequência do cristão exemplar que ele era, porque verdadeiramente ele era mesmo. Ele desenvolveu um ministério sólido, cheio de frutos ao longo do tempo a qual ele vivera. Aleluia! Igreja querida, é isso, sabe, na vida dele, transformou em uma mais importante liderança cristã do primeiro século, de tal maneira que o Novo Testamento coloca ele como apóstolo. Olha que privilégio, se você começar a ler lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 14, você vai entender do que eu estou falando. Irmãos, Barnabé, ele era envolvido em atividades espirituais saudáveis da igreja. Você percebe que Barnabé não ficava parado. Ele tinha responsabilidade, tinha atividade na casa de Deus. Sempre ele se encontrava ali para orar, sempre estava ali em jejum, aleluia, contava sempre com a sua presença. Foi exatamente, querida igreja, um desses encontros que o Espírito Santo comunicou a sua vontade e começou a separar. Tem um versículo que diz assim: separe-se. Quem está entendendo da glória a Deus? Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Barnabé ficou até um bom tempo com Paulo, mas chegou o momento dele se separar. É como diz lá, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Querida igreja, ele era um fruto de uma igreja sadia. Consequentemente, querida igreja, ele era um cristão sadio. Amém? De todas as suas virtudes, estava inserido em uma comunidade que procurava ouvir a Deus. Isso é muito importante, irmão. Quando nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para ouvir o quê? A Deus. O próprio Deus os separou, amém? Mandou Paulo para um lado, Barnabé para o outro. Por quê? Porque Deus tinha uma obra a realizar. Seria muito simplista, querida igreja, até mesmo hipócrita da minha parte, dizer em nossos dias que o Espírito Santo, ele escolhe você para algo específico. Você será facilmente orientado nesse caminho. Presta atenção no que Deus está falando conosco. A igreja de Antioquia, querida igreja, ela creu, ela obedeceu o que? A direção do Espírito Santo quando enviou Barnabé e Paulo, mas sem ajuda financeira. Presta atenção aqui, quando vocês lerem lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 4 até o 6. Essa viagem, querida igreja, foi financiada pela igreja de Filipos. Presta atenção aqui, quando Deus ele tem uma obra na sua vida, sempre Deus vai levantar alguém para financiar, amém, o teu chamado, o teu ministério. Aleluia, não precisa ficar desesperado nem aflito. Aleluia, o Deus provedor, ele entra em ação. Barnabé, querida igreja, e Paulo, ou Paulo Barnabé, aleluia, durante a viagem pela Ásia, Paulo alcança um grande destaque na pregação do Evangelho. A sabedoria, querida igreja, a intrepidez, o poder com as quais ele falava sobre Jesus, arrebatava os corações do ouvinte. Eu, sempre quando eu estou lendo, irmãos, eu tento entrar dentro da palavra de Deus, eu falo assim, meu Deus, eu queria estar lá para ver, para ouvir e sentir. Aleluia. É muito poder, irmão de Deus.
Desse ponto em diante, querida igreja, o lugar de Barnabé e Paulo, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 30, Atos capítulo 12, versículo 25, Atos capítulo 13, versículo 27, ouvia-se falar de Paulo e Barnabé. Será que alguém também está ouvindo falar de você? Pregando o evangelho, fazendo a obra, fazendo as atividades, porque aqui eu vejo muitas referências bíblicas que falam das atividades, das responsabilidades que eles faziam. Atos capítulo 13, 43, 46 e 50, Atos capítulo 14, versículo 20, Atos capítulo 15, 2, 22 e 35. Pode ver, irmãos, se você começa a ler o livro de Atos, você vê que eles não ficam ali prostrados, parados, não. Eles sempre estão fazendo, aleluia, sabe, com as suas responsabilidades. Em nenhum momento as escrituras, querida igreja, sabe, ela mostra Barnabé com ciúmes. Amém? Barnabé ele não se mostra com ciúmes, não se mostra com desprezo ou rancor com a relação a Paulo. O seu coração, querida igreja, era convertido e tinha apenas uma preocupação: que o Senhor Jesus fosse glorificado. Ei, Deus está falando com a sua igreja aqui nesta noite, aleluia. Se Deus usa a missionária Araújo, não é para me ficar com ciúmes nem com inveja, aleluia. É Deus agindo na vida dela para que o ministério de Deus se cumpra. Aleluia. De volta a Jerusalém, a igreja diz o fim da primeira viagem, com grande número, querida igreja, de conversão, porque vidas estavam sendo, sabe, salvas, libertas, transformadas entre os gentios, e começaram a surgir os problemas com os judeus. E um deles, querida igreja, era a circuncisão. Esse assunto, irmão, era a eleição, predestinação da época. Um grupo acreditava que os cristãos e gentios deviam circuncidar-se. Outros grupos achavam que não era necessário. Paulo era um deles. E qual foi o resultado, pastora? Discussões, mais discussões, mais discussões e discussões quentes. Amém? Isso levou, irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé uma grande contenda e discussão com eles. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 2, a questão ficou séria, querida igreja, de tal forma que toda a liderança da igreja se reuniu em Jerusalém para discutir o tema. Atos, capítulo 15, versículo 2. Barnabé, querida igreja, e Paulo prega para os gentios. Olha que coisa linda. Todos os grupos, irmãos, argumentaram cristãos judaizantes, Barnabé e Paulo, sobre o seu ministério entre os gentios. Pedro relatou a sua experiência com a família de Cornélio, e ao final, irmão, Tiago tomou a palavra. A questão foi decidida, louvado seja Deus, de forma que os cristãos gentios não precisavam viver como judeus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Tudo que precisava, querida igreja, era fazer, era se abster de comida consagrada a ídolos e do sangue, carne de animais mortos e da imoralidade sexual. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Presta atenção aqui nesta noite. Os irmãos voltaram para Antioquia com as boas notícias, e o coração da igreja se alegrou. Os gentios foram oficialmente aceitos entre os cristãos. Com isso, Barnabé e Paulo tinham total liberdade para trabalhar entre eles. Deus vai te dar liberdade para você trabalhar entre eles. Está ouvindo a palavra que Deus está mandando para a sua igreja? Deus manda eles de volta para Antioquia. Após a vitória no concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo, querida igreja, propôs a Barnabé que eles voltassem em visita para visitar as igrejas que haviam plantado. Barnabé, querida igreja, adorou a ideia, ele abraçou a ideia e só tinha um pedido a fazer. Queria levar João, também chamado Marcos, aleluia, capítulo 15, versículo 36 e 37, olha Deus preparando. Mas será que foi aceito isso? Não. Paulo disse não. Então não é qualquer um, tem que ser na direção de Deus. Esse foi o gatilho para um grande problema, querida igreja. A princípio parecia uma questão banal,
e considerar o grau de maturidade cristã, a espiritualidade desses dois gigantes da fé, mas nenhum dos dois cedeu. Olha que interessante, olha Deus falando conosco aqui. Então qual foi o resultado? Eles se desentenderam, mas se desentenderam mesmo feio, para valer, a ponto de se separarem. Atos capítulo 15, versículo 39 e 40, Barnabé seguiu por um lado e João Marcos, e Paulo seguiu com Silas, o seu novo companheiro, por outro lado. Por isso, irmão, que tem que ter concordância. Isso me ensina, irmãos, uma preciosa lição para nós aqui nessa noite. Não importa o quão espiritual eu e você sejamos, continuaremos humanos, querida igreja. Todos nós, até mesmo os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem linda. Paulo não quis ceder com base nos seus motivos, Barnabé também não. O resultado, querida igreja, sabe qual foi? A separação, porque não teve acordo de uma das duplas evangelísticas mais produtivas da história da igreja de todos os tempos. Barnabé, querida igreja, seguiu viagem com João Marcos, seu primo. Colossenses capítulo 4, versículo 10, para Chipre. Atos capítulo 15, depois você lê com mais atenção. Paulo, querida igreja, convidou Silas para ser o seu novo parceiro e foi para a Síria e Cilícia. Conclusão, para nós irmos embora em paz do nosso lar, para nossa casa. Após a separação, querida igreja, de apóstolo Paulo e Barnabé, não é mais citado por Lucas no livro de Atos. Contudo, querida igreja, ele continuou com seu ministério. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, as muitas virtudes desse homem de Deus ainda hoje são preciosas para nós, porque aprendemos muito com isso. Então a minha oração, querida igreja, é que o Senhor Deus e o Espírito Santo possa encontrar em mim, possa encontrar em nós, ou gerar em mim, ou gerar em vocês o mesmo nível de fidelidade. Aleluia! Fidelidade, devoção, empenho no reino de Deus. Eu gostaria de fazer 3 perguntas aqui para nós, aqui nessa noite. O que você acha que precisa mudar na igreja atual para produzir pessoas como ele? O que você acha do amor ao próximo na igreja dos nossos dias? Por que você acha que a questão da vocação ministerial não é mais tão espiritual quanto antes? Responda aí, responda essa pergunta e compartilhe a sua fé, sua resposta, sua opinião, aleluia, para edificar vidas. Aqui você é livre para adorar a Deus, aqui você é livre para ser fiel ao Senhor, só não vale o desrespeito, irmãos. Aleluia. Guarde essa palavra no teu coração, que eu e você, aleluia, que os ouvintes da palavra de Deus, amém, venhamos a ter fidelidade, devoção e empenho no reino de Deus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, amém? Que Deus venha colocar a pessoa certa no nosso caminho, no momento certo, na direção de Deus, para crescimento, amém, do ministério, amém? E o ministério são as nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu não sei nessa noite quem é Paulo e quem é Barnabé, meu Deus. Eu só sei que o Senhor fala, Senhor, com a sua igreja aqui nessa noite. Porque o Senhor não quer ver separação, Senhor. O Senhor quer ver fidelidade. O Senhor quer ver responsabilidade. Aleluia, devoção, empenho ao reino de Deus. Meu Deus, aonde estiver Paulo, aonde estiver Barnabé, Senhor, que teu Espírito Santo venha conduzir cada pessoa, meu Deus, a entender a sua vontade. Leva os seus filhos em paz, guarda, protege de todo o mal. E a igreja diz amém. Olá,
Paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, Mensagens que Tocam os Corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.